Maravilha, então. Bora começar a resolver, então, mais um exercício aqui, né? Vamos resolver, então, o exercício 3, que está pedindo para inverter um número. Então, se eu entrar, por exemplo, com o valor 1, 2, 3, 123, ele deve de retornar um valor inteiro 321. É isso daí, ele vai escrever de trás para frente o número. Por exemplo, se eu entro com o valor 10, ele me retorna o valor 1. Porque 0 na frente do número, quando invertido, o 0 deixa de ter valor, né? Então, vamos fazer esse teste daí e ver o que acontece. É para voltar em formato numérico, não em caractere, porque se eu passar 1000, ele retorna 0, 0, 0, 1. Eu quero que ele retorne 1, né? O 1000 retorna 1, o 100 retorna 1, o 10 retorna 1, o 1 retorna 1 da mesma forma, né? Então, vamos brincar um pouco. Criar, então, um novo arquivo, que eu vou chamar aqui de número. Chamar de número. Bora agora criar a nossa classe que representa um número. Segundo o nosso exercício, ele está na lista. Eu vou ter o número como private, olha lá o menuzinho aqui na frente, ó, private. Eu vou ter o construtor, vou ter um set número e um get número. E depois eu vou ter um inverter para inverter o sinal dele. Joia? Então vamos construir isso daqui. A classe número, construtor número. Temos então aqui um private int número. Ponto e vírgula. Número igual a 1. Eu não quero que seja 0, eu quero que comece em 1. Fazer um método set. Public void set número, passando um inteiro número. Vou colocar uma regrinha de negócio que eu tenho um problema com o número negativo. E aí eu vou explicar. Se eu inverter um número negativo, o sinal vai mudar de lado e vai dar problema. E aí eu teria que trabalhar isso daí. Eu vou deixar, então, somente para números positivos, beleza? Eu não quero números negativos. Então, vou ser mais chato ainda. Eu quero números positivos. 0 é neutro, então eu quero só positivos. If. Se o número que eu estou passando aqui no parâmetro for maior ou igual a 1, é isso daí que eu quero. Beleza. This.número recebe o meu número. Se não, eu não vou querer fazer nada. Vou fazer um método de retorno, get, então public, o nosso número é inteiro, então int, get, número, abre e fecha, return, número, ponto e vírgula. Joia. Nossa classe, rapidinho montado, só com atributo, é 2 palitinhos para montar, né? Super rapidinho a gente monta ela. Só que a gente tem um pedido, né? Tem que inverter o número. Então, dado o número, eu quero o inverso do número. Eu quero saber qual que é o inverso do número. E aí eu vou precisar fazer um método para fazer a inversão desse número. E aí a gente vai fazer a mágica acontecer agora. A nossa classe criada, tranquilo? Algum problema? Tudo certo? Tranquilinho? Dúvidas? Não? Tudo certo, senhor. Joia! Vou então fazer a próxima parte, que é criar o tal do método, que é o inverso. Public int, eu quero que ele retorne o inteiro. Inverso. Ele vai ser o inverso do número, vai mostrar o número de trás para frente. No final, vai ter que retornar um número inteiro. Eu vou colocar aqui 1 por enquanto. Só para a gente poder compilar e não ter problema nenhum. Porque retorna inteiro, estou botando para retornar o inteiro. Tudo certo, montagem ok. Vamos construir esse cara. O que eu preciso fazer?
Eu não consigo manipular o inteiro. O inteiro por si só não dá. Diga. Por que o senhor colocou para retornar um? Desculpa. Só para eu poder compilar e não dar erro. Ah, não, beleza. Porque se eu colocar qualquer coisa diferente de um número ali, não vai funcionar. Ou se eu não deixar um número, porque ele pede para retornar um inteiro, né? Ó. Aí eu coloquei 1 por enquanto. Tá ali retornando 1. Só para a gente poder começar a montar. E aí o que acontece? Eu não consigo manipular um número inteiro. Se eu quiser varrer posição por posição do número, eu não consigo. O que eu tenho que é possível, que me possibilita isso daí? Bom, eu tenho um algo que me possibilita. Esse algo que me possibilita é literalmente uma string. String a gente consegue rodar ela toda, né? Passar por todos os elementos dela? Consegue. Então a gente consegue fazer isso com uma string, né? Então olha só, eu vou converter um número para string. Como que eu converto um número para string? Se há alguma dúvida de como fazer, vamos consultar a documentação. Deixa eu ver se tem aqui. Math class, não, vou colocar aqui, copiar de LP, que LP tem. Eu vou colocar aqui o wrapper do inteiro, que é o integer. Vou colocar aqui para nós. Tá lá o JavaLang integer. O JavaLang integer está falando da classe inteiro. A classe inteiro é a classe que é o wrapper do tipo primitivo int. Então, a classe que representa o tipo primitivo inteiro se chama integer. E a gente viu isso daí lá em LP, né? Vamos ver o que nós temos aqui. Ó, a gente tem um monte de métodos dela. Eu quero algum método que me retorne ela em string. Tem um toBinary, binário, tohexa, tooctal, toString. Olha, eu tenho um toString dela e um toString passando um valor inteiro. Opa! E o que ele faz? Retorna a string do objeto que eu tenho. Perfeito. Então, eu tenho um toString da classe integer que resolve para mim. Integer, só para a gente ver, ele está dentro do JavaLang. Então, dentro do JavaLang, não há necessidade de importar, que o JavaLang é o nosso padrão, é o pacote padrão. Então, eu não preciso importar. O que eu posso fazer, então, é o seguinte, criar uma string, número em formato de string, em str, vai ser igual a integer, que é o wrapper do int, ponto, toString do número, que é o nosso atributo. Então, a gente tem lá, se quiser colocar o this, pode colocar o this aqui, que não tem problema nenhum. Colocando ou não, tá tudo certo, vai funcionar, que a gente não tem outra representação dele. Então, dessa forma, a gente converte o nosso número para string. Existe uma outra possibilidade? Sim, existe. Se eu fizer string número str é igual, abre aspas, fecha aspas, mais o meu atributo número, ou this.número, que é inteiro, ele converte para string. Qualquer coisa que eu concateno com string, vira string. Mas o que acontece? Qual que é o processo que vai rolar? A gente tem esse cara daqui como inteiro, primitivo, int. Como eu não posso juntar um objeto com um tipo primitivo, esse cara daqui sofre a conversão para uma classe, ele vira um integer. E o integer, ele vai chamar o toString dele. Aí o toString dele vai fazer exatamente isso que a gente estava fazendo. Então a gente está ganhando esse processo e não está concatenando, criando uma nova string. Então a gente ganha um pouquinho de performance em utilizar a chamada do integer toString, só para melhorar. Se você quiser fazer dessa forma, tudo bem, tá tudo certo também, funciona. Qualquer coisa concatenada com string vira string, né? Então, se eu pegar string mais qualquer coisa, vira string. E aqui eu estou utilizando o wrapper para converter o int para
uma string. E ele consegue devolver. Agora que nós temos a nossa string, um número em formato string, eu quero fazer o quê? Eu quero ler ele do início para o final e colocando em posição invertida. Ou ler do final para o início, tanto faz, né? Então, eu vou fazer um laço. Já que eu tenho que varrer ele todo, vou fazer um lação aqui. Int, posição atual começando em 0. Posição atual sendo menor que o tamanho do número em formato string ponto seu comprimento. E aí, como é uma string, é um método. Abre e fecha parênteses. Atual, mais. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o número invertido. Uma string chamada número invertido. String número invertido. E ele vai começar em branco. Mas como assim um número invertido, né? Meu número invertido é literalmente eu fazer a minha string ser colocada ao contrário. E é isso que eu vou fazer aqui, ó. Ela começa em branco, beleza? E aí o que eu vou fazer? Eu preciso pegar cada caractere dela e ir colocando de forma a inverter. Então, eu vou pegar aqui o meu número str e eu vou pegar o primeiro caractere. Qual que é o primeiro caractere? Como que eu pego o primeiro caractere mesmo de uma string? Char at. Bem lembrado. Da posição atual. E aí, o que eu vou fazer? Ao invés de adicionar ele no final da minha string, eu vou adicioná-lo ao início da minha string e vou mandar de volta. E ele vai fazer isso daí. No final, esse cara daqui, ele vai estar invertido. E aí, vamos voltar aqui na documentação. Cadê a documentação? Na documentação da classe integer. Eu tenho alguma coisa na classe integer, vamos começar aqui, ó, o início dela, dos métodos. Eu tenho algum método na classe integer que eu receba aqui, né? Eu receba como parâmetro. Eu preciso, cadê? Aqui. Eu preciso receber uma string e eu preciso que ele me devolva um inteiro. Ó, aqui inteiro, ó, decode, mas decode. Ele vai trazer a decodificação da string para dentro de um inteiro. Eu acho que não vai dar certo isso aqui, não. Double value, string, float value, get integer. Olha, tem um get integer. Se eu passo uma string, ele me devolve um integer. Tem o get integer. Pode ser, vamos ver se não tem outro. Int value, ele vai retornar o valor em formato int. Eu tenho parse int, ele retorna int, ele nem retorna integer, ó, parse int. Eu passo uma string e ele converte a string para inteiro. Então, eu vou usar o parse int aqui. E olha só o que eu vou fazer agora. Agora, eu vou falar assim, chamar a classe integer, ponto, parse int, e aí eu vou passar o meu número em formato string invertido, e ele vai converter isso daí para inteiro e vai retornar aqui o valor inteiro. Prontinho, resolvido essa conversão. E olha que coisa interessante. A gente tem alguns métodos que são estáticos. Se são estáticos, o que significa? Significa que eu posso colocar a classe ponto parseInt. Foi o que eu fiz, classe ponto parseInt. E vamos ver esse do outro daqui, toString. Olha lá, ele tem um método estático. Eu posso fazer classe ponto toString e passar um valor inteiro entre parênteses. Foi o que eu fiz? Foi o que eu fiz. E ele funcionou? Funcionou, porque é estático. Então, eu não preciso criar um objeto do tipo integer para poder fazer isso daí. Olha que bacana. Não preciso criar um objeto do tipo integer. Por quê? Porque o método é estático, então eu posso chamar classe.seu método. Porque o método pertence à classe e não a uma instância dessa classe.
como a gente falou aí na resolução de um exercício anterior, né? Compilando esse cara, pá, compilei. O que eu fiz aqui? Tá. É óbvio. Esse cara aqui precisa ser convertido para string. Dá para fazer essa conversão gambiarrica, né? Olha lá. Qual agora? Número invertido. Não, é invertido. Não precisa, né? Número invertido. Faltando um R. Número invertido. Era isso, era o R que tá faltando. Tá aí. Compilou. Rodou. Ah, rodou, né? Nem criei ainda para rodar, já tô executando o negócio. Beleza, eu criei então um método que retorna o inverso do número. Aproveitando aqui, nós temos o quarto exercício, ele fala que quer imprimir os números primos. Eu quero fazer um teste agora, olha só que legal, para verificar se um número é primo. E aí eu quero testar se um número é primo. Então, eu já fiz o inverso, eu vou criar mais um método para verificar se um número é primo. Public, e aí eu vou usar tudo, né? E eu quero dizer sim ou não, é primo ou não é primo. Então, boolean, que é o nosso verdadeiro ou falso, né? É ou não é, is primo. Eu quero saber se um número que eu tenho armazenado aqui na minha classe, se ele é primo ou não. Vamos lá, então, ver como que funciona. Para a gente lembrar, para saber se um número é primo, ele tem que ser divisível somente por ele e pela base. Não pode ser divisível por mais nenhum outro número. E aí, se não tiver divisão exata por mais nenhum outro número, ele é primo. Exemplos de número primo. 2. O 1 não é primo. 2. 2 é primo. 3. 3 é primo. 4. 4 não é primo porque é divisível por 4, divisível por 2, divisível por 1. 5. 5 é primo, que só é divisível por 5 e por 1. 6. 6 não é primo porque é divisível por 6, é divisível por 3, é divisível por 2 e é divisível por 1. O 6 tem 6 divisores, né, que dão conta exata. Então, ele não é primo. Mas o 7 é, porque ele só é divisível por 7 e por 1. Então, é isso daí que a gente vai fazer. Um contador que verifica a quantidade de resultados da divisão dele por ele e todos os antecessores até 1. Se eu tiver essa quantidade igual a 2, ele é primo. Então, vou declarar aqui um contador para verificar se ele é divisível pelo número. Vou fazer um laço. Começando em 1 e indo até o próprio número. Incrementando aqui a posição. Agora eu vou testar, né? Se o número dividido pela posição, por seus antecessores, né? Pela posição atual, pelo valor atual, for igual a zero, quer dizer então que ele é divisível. Logo, vou fazer aqui um contador mais. E ele contou. E após isso daí, eu vou ter lá, se o meu contador for igual a 2, eu retorno true. Se não for igual a 2, eu retorno falso. Então, se é igual a 2, é true. Se é diferente de 2, é falso. Eu posso fazer isso aqui, ó. Return contador igual a 2. Se contador igual a 2, ele retorna true. Se não, ele retorna falso. Então, a gente já pode verificar o número, o inverso de um número, e se ele é primo. Já temos 2 testes dentro da nossa classe número. Compilou, ela funcionou. Vamos agora criar uma nova classe para testar isso daqui, né? Vou salvar aqui, usa número.
colocar dentro da nossa pastinha. Orientação objeto. Senhor, a gente sempre vai ver dessa forma. A gente sempre vai ver, tipo, uma classe com os métodos e outra classe para testar, sempre. Tipo, é a boa prática, igual o senhor falou. Né? É uma boa prática. Normalmente é isso. Difícil não ser. É assim, é um difícil não ser mesmo. A gente pode, então, testar um número. Vamos testar esse número, né? Número. Meu número igual a. Igual a new. Número. Olha lá. A gente já setou como valor padrão o 1. Mas eu não quero 1, porque o 1 invertido é 1 mesmo, né? E 1 não é primo. Então eu quero fazer aqui um teste. Meu número, ponto 7, número. Fala um valor aí, Rosenberg. Vou falar um que não é, 12. Beleza. A gente vai fazer o teste com o número 12. Eu quero verificar o inverso de 12. Então aqui, ó, system, ponto, out, ponto, print, ln. Vou imprimir aqui um número. E agora também vou imprimir aqui system.out.println e eu quero ver o inverso. Meu número ponto inverso. Para trazer o inverso dele. E eu quero também um system.out.println e agora eu quero trazer se ele é ou não primo. É primo? E aí, vou fazer aqui um ternáriozinho só para ficar um pouquinho mais bonito, né? Ficar um pouco mais organizada a apresentação. Meu número ponto is primo. Olha lá. Para verificar se ele é primo. E aí, se ele for, eu vou retornar sim. Se ele não for, eu vou retornar não. E aí, fechou o pacote. Compilou. Rodou. Olha lá. O número é 12. O inverso de 12 é 21. Ele é primo? Não. Vamos testar outro, né? Vamos testar outro. Fala um outro número aí para nós. 77. 77. Ah, não vai adiantar. Na hora de inverter vai ficar a mesma coisa. Coloca, sei lá, 73. Senhor. 73. Beleza, 73. Compilou. Rodou. 73 invertido é 37. Sim, ele é primo. Vou colocar aqui, ó. Vou digitar um número qualquer. Não estourou inteiro, né? Deu 13 milhões. Não estoura, não. Compilou. Rodou. Olha lá, esse número tá lá. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver, né? Ó, o número. O inverso dele ficou 54364 531, é o inverso, e ele não é primo. Olha só que legal. Show de bola, hein? Doideira total. Funciona bem. E agora, eu gostaria de resolver esse exercício daqui, ó. Elabore um programa em Java que imprima todos os números primos entre 1 e 10.000. Vamos fazer esse... Elabore um programa em Java para imprimir os números primos de 1 a 10.000? Vou colocar aqui. Cadê? Um programa novo. Códigão novo. Vou salvar.
primos de 1 a 10 mil. Bem besta o nome, na verdade, né? Eu larguei mão de colocar nome nos exercícios, cara. Besta era os nomes que eu punha lá, pra entender. Aí agora eu tô naquela EZ01, EZ02 e depois, tipo, peno pra procurar. Olha lá, primos de 1 a 10 mil. Perfeito, ficou legal até, ó. A gente precisa ter, então, um objeto do tipo número, né? Número, vou chamar ele aqui de N igual a new número. Mas é legal dar nome significativo para a gente não ter dor de cabeça. Você vai usar a mesma classe. Vou, claro, já está pronto. Você acha que eu vou fazer na mão? Já fiz uma vez, não faço nunca mais na vida. Aí, pô. Tá querendo mostrar para mim como é que é bom orientação a objetos, né, senhor? Fala. É claro. Vou fazer um laço de 1 até... Na verdade, falei até errado. Você tá querendo mostrar. Você tá querendo me fazer entender, o que é muito melhor, pô. Não, eu tô resolvendo o exercício. Não tem essa, não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada, não. Imagina. System.out.print. Eu vou colocar um print para poder dar certo, né? E agora eu quero imprimir ele, mas eu tenho que fazer um teste primeiro, né? Eu vou falar que o meu n.set número vai receber o meu i, que é o número que eu estou gerando ali, né? Então, vou colocar aqui só uns espacinhos para a gente poder enxergar melhor. Eu acho que eu não enxergo mais direito. Você ia perguntar quem que é o N. Ô, louco. É o número. Sim, é o objeto. Agora, if n.isPrimo se o número é primo, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir. Então, eu vou fazer um system.out.print e aí eu vou imprimir o próprio i ou o próprio n. Eu vou imprimir o i aqui, né? Eu só fiz o teste ali para verificar se ele é primo, né? Cadê? Mais um espacinho só para ele não ficar tudo colado, né? O senhor comentou o que é o is primo e não o e primo? Ou não é primo? Você falou, depois eu comento com vocês. É uma... ainda não comentei, não. Beleza. Mas a gente vai chegar já nele. Você já vai entender no próximo. É só ter um atributo booleano que a gente já vai perceber o porquê. Compilou. Rodou. Tá lá. Os números primos de 1 a 10 mil. Ele começa lá, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 43, 40, 41, 43. E ele vai indo. E aí ele vai escrevendo os números primos até chegar ao 9.973, último primo antes de 10 mil. Show, né? E ele gerou. Aonde que está o cálculo do primo? Tá lá na classe. Exato. Quer brincar com estático para você ver que legal? Eu posso passar um valor aqui, fazer um método estático e ele calcular esse cara aqui. Aí eu posso chamar número isPrimo e eu passo i, já vai direto ali. Vamos fazer? Vamos. Ó. Eu já tenho o cálculo do primo, correto? Joia? Fácil, né? Agora eu quero fazer o quê? Eu quero fazer exatamente a mesma coisa, só que agora eu quero que esse cara daqui, então eu vou copiar ele, ó, vou replicar ele aqui, ó. Eu quero fazer com que ele seja estático. Então eu faço public static boolean primo e agora eu vou passar aqui, ó, um int número. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse this daqui, ó. Só tirar o this. Por que o senhor passou int número, senhor? Agora eu vou te mostrar o porquê, ó. Quer ver um negócio bacana? Vou compilar essa classe. Funciona, não dá pau. Você vê que ela tem o mesmo nome, mas a gente mudou a assinatura do método, né? Mudou a assinatura, então posso, que o problema é a assinatura.
E o que é a assinatura? É o nome mais os tipos dos parâmetros de entrada. Esse é primo sem nada, esse é primo com inteiro. Então, são assinaturas diferentes. Olha só, eu vou fazer uma versão 2 desse programa daqui. Arquivo, salvar como, esse programa, versão 2. Salvei. Pá. Se eu tenho um atributo que é estático, eu posso chamar nome da classe ponto atributo. Se eu tenho um método que é estático, eu posso chamar nome da classe ponto o método. Posso. Vou precisar então de um objeto? Não, não preciso mais de objeto nesse caso. Esse cara aqui eu preciso? Não, não preciso, porque agora o meu método ele vai ser chamado através da classe. A nossa classe se chama número, exprimo. Eu passo aqui o i. Vai funcionar? Compilar, compilou. Rodar. Ixi, Marquinhos. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Exprimo. Deixa eu ver se eu não estou retornando nada errado, né? Calma. Deixa eu ver se eu não fiz errado. Eu fiz errado daqui a pouco e tá dando ruim. É isso mesmo, tá certo. Esse cara tá ok. Esse cara aqui tá certo. O exprimo vai passar um número inteiro e ele vai calcular. Só para ficar menorzinho, né? Para a gente ver rápido. Compila. Roda. Tá lá. Aqui até 10.000, ó. 2, 3, 5, 7. Tudo bonitinho. Oi, de louco. Vamos colocar até 10.000 e vamos ver, né? Compilou. Rodou. Olha lá. Ah, nem demora tanto assim. Ah, foi alguma travada que deu. Olha lá. 2, 3, 7, tudo bonitinho. E lá é o 9.073. Olha lá, 9.973. E olha só que legal, não ficou muito mais prático de eu utilizar esse cara daqui? Sim. Show. Funciona belezinha, ó. Era isso daí que eu precisava. Acabou. Resolvido aí o nosso problema. Ainda dá para inventar outras coisas, fazer de outras formas, mas assim tá bom demais, já funciona. E ele é estático, tem que lembrar isso daí, ele é estático. Então funciona dessa forma. Então, todo aquele codigão, e aí a gente pode lembrar, né, o código como era grande, que é o nome daqui, esse cara Primus versão 1. Isso mesmo. Isso vai ser. Olha lá, eu tinha que criar o objeto, setar o valor para o objeto e depois chamar o exprimo. O que eu fiz aqui? Eu só chamei o exprimo. E por que eu pude chamar sem criar um objeto? Porque o exprimo com o parâmetro i inteiro, né, com parâmetro inteiro, ele é estático. Se ele é estático, eu posso fazer isso daí. Show, né? E quando ele não era estático, ele era o quê? Quando ele não é estático, ele pertence ao objeto. Eu preciso de um objeto criado. Olha lá. Para chamar o exprimo sem nenhum parâmetro, eu preciso ter um objeto criado. Olha o objeto criado aqui. Beleza. Aí eu tenho essa dorzinha de cabeça e essa encheção de saco de ter que criar um objeto para usar. Quando ele é estático, eu não preciso. Ele está na classe. E aí eu posso usar direto. Show de bola. Legal. Funciona, é bacana, né? Funcionou, tá valendo, tá valendo. Legal. Eu acho que é isso daí. Chique. Dúvidas? Agora não, né? Ele fez aí com a gente. Viu que legalzinho? Dá para fazer umas coisas legais, né? Sim. Vou parar esse e a gente vai fazer legal. mais um legal.
Dá pra fazer tanta coisa legal, tipo os exercícios do semestre anterior, tudinho, de boaça, tipo... Dá para fazer um monte de... Se você criar uma classe para resolver Não, primo, de boaça não. você faz tudo, Não, né? de boaça não, mas tipo assim... Você pode criar numa classe como que se calcula para verificar se é primo, para verificar, gerar sequência, fazer não sei o quê, tudo. E aí você só chama nos exercícios. Nossa, agora é que eu tô começando a sacar aqui. Porque, tipo, eu crio uma classe só, daí eu ia fazer, sei lá, exercício 72, 73, 70, tipo... Meu, eu ia lá Todos só, eles. entendeu? Literalmente é isso mesmo. É essa a ideia. Você reaproveita tudo. Entendi. Muito louco mesmo.